Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para mais uma aula. Vamos revisar nossa aula anterior, que era sobre o Filho de Deus. Então a gente aprendeu que há mais de 2000 anos, depois de Abraão, nasceu na Palestina um judeu chamado Jesus. Ele dizia Filho de Deus, o Messias esperado há séculos pelo povo. De acordo com os evangelhos, também Jesus ensinava principalmente por meio de parábolas. Ele também podia fazer milagres, revelando assim o poder do amor de Deus. Ele fez alguns milagres, transformou água em vinho, ressuscitou os mortos e curou cegos e paralíticos. Todo esse poder contrastava com sua origem. O Filho de Deus nascera em uma manjedoura de animais em Belém. Seu pai terreno era um carpinteiro, profissão que o próprio Jesus provavelmente exerceu até os seus 30 anos. Aos 12 anos, ele discutiu no templo com os doutores da lei, que ficaram espantados com tanta sabedoria do garoto. Depois disso, voltou a aparecer em público quando já era adulto, por volta de 30 anos. Jesus saiu de casa e começou a percorrer a Palestina para ensinar o povo o reino de Deus. Passou a revelar aos ouvintes a sua missão na terra. Dizia-se que era o Messias, que todos esperavam. Muitos ficaram surpresos diante da simplicidade de Jesus e da importância que ele estava revelando. Muitos indagavam: por acaso não é aquele o filho do carpinteiro? Mais tarde, seus ensinamentos e o dos seus seguidores foram reunidos no livro do Novo Testamento. Surgiu assim então uma nova religião, o cristianismo, que atualmente é praticada em grande parte do mundo. Palestina é o país de Jesus. Jesus nasceu e viveu na Palestina. Ela era dividida em 3 regiões principais: Judéia, Samaria e Galiléia. Sua capital era Jerusalém, situada na Judéia. De acordo com a Bíblia, Jesus nasceu em Belém, também na Judéia. Se criou em Nazaré, na Galiléia. Então, essa é a nossa revisão da aula. E a nossa aula de hoje é sobre filosofia. A filosofia surgiu há mais de 2,5 mil anos. Nasceu na Grécia. Por isso é uma palavra de origem grega. Philos significa amigos, sofia, sabedoria. A filosofia é uma arte de pensar bem, evitando os erros e a ignorância. Isso não é tarefa fácil. Muitas vezes os próprios filósofos se discordavam entre eles, pois existem muitos caminhos diferentes para se chegar à verdade. Mas essas divergências não tiram o mérito da filosofia. Pelo contrário, enriquece-na. Quanto mais discutimos, mais perto chegamos a conhecer todos os lados da verdade. A matemática, a língua portuguesa e as outras disciplinas que estudamos na escola muitas vezes nos ajudam a pensar racionalmente. Nenhuma delas, porém, faz a mesma forma que a filosofia, que se dedica à reflexão sobre todos os setores da realidade e da existência humana, considerando todos os assuntos. A filosofia nasceu na Grécia, onde nasceram a democracia, os Jogos Olímpicos e os fundamentos da ciência e do teatro. Os mitos eram muito importantes para a sociedade grega, já que representava a única explicação que os gregos tinham sobre temas complexos, como a origem do universo, os mesmos temas simples como a formação das ondas. Para os povos da antiguidade, os deuses eram responsáveis por tudo, pois orientavam a vida das pessoas e o governo das cidades. As pessoas acreditavam que tudo que existia no mundo era controlado pelos deuses. Os fenômenos naturais, os relâmpagos, os trovões, a chuva,
a seca e até as plantações. Tudo dependia de Zeus, o rei dos deuses. Os gregos acreditavam que até o futuro poderia ser previsto pelos deuses. Na cidade de Delfos, no templo dedicado ao deus Apolo, as pessoas costumavam ir para consultar os oráculos, intérpretes de deuses, sobre o que poderia acontecer no futuro, como, por exemplo, o futuro de uma pessoa, o resultado de uma disputa esportiva, o desfecho da guerra. O povo era dominado pelos deuses, viviam com medo das ameaças e dos castigos das entidades superiores. Essas crenças começaram a mudar por causa do surgimento da filosofia. Os filósofos passaram a procurar a verdade, ao refletir, ao refletir a respeito da origem dos fatos sociais e naturais. Tudo foi examinado pelo crivo da razão e do raciocínio. Apesar disso, o povo não foi libertado dessa mentalidade de um dia para o outro, mas aos poucos e ao longo do tempo. Ainda hoje, a filosofia busca ajudar as pessoas a refletir sobre o significado da vida, do universo, do amor, da felicidade, da morte, de tudo aquilo que fizer parte da realidade. Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!